Quero ler o texto de Isaías, mais uma vez, Isaías 29, versículo 24, irmãos. O texto nos diz o seguinte: e os errados de espírito virão a ter o que, irmãos? Entendimento. E os murmuradores aprenderão doutrina. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, temos a ousadia de chegarmos à Tua presença através da oração. Senhor, abençoe-nos, ajude-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Abra nosso coração, nossa mente, e nos dê, Senhor, entendimento, e não só entendimento, Senhor, mas aquela vontade de praticar a Tua palavra. Ajude-nos, abra, Senhor, o nosso entendimento. Mais uma vez eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude, como sempre tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, na semana passada, precisamente na última quinta-feira, nós prosseguimos com o estudo sobre murmuração, aprendendo a não murmurar. E hoje eu espero, contando com as orações da igreja amada, concluirmos este assunto. Não é que o assunto esteja esgotado, não. A Bíblia é um livro mais do que especial, é um livro singular. E quanto mais nós meditamos, estudamos, gastamos tempo aprendendo a palavra do Senhor, parece que é uma fonte inesgotável, e é mesmo. É como uma pessoa encontra uma fonte e acha que com um balde vai esgotar aquela fonte. Não vai esgotar, porque é uma fonte, tem um manancial e ela sempre vai jorrar. A Bíblia é sempre assim. Um dos textos mais conhecidos na Bíblia é João 3,16. Cada crente aqui sabe de cor. Mas se nós aqui fôssemos dar oportunidade aqui para 10 irmãos ou 20 irmãos, cada um, mesmo que lesse o mesmo texto e fosse pregar em cima desse texto de João 3,16, cada um diria algo diferente, porque é a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. E esse texto e outros textos também são textos que, por mais que a gente aqui estude, pesquise, peça a direção de Deus, sempre Deus tem algo especial a nos revelar. Quantos creem nisso? Eu creio também. E naquela ocasião foi a terceira parte do referido estudo sobre murmuração, aprendendo a não murmurar. E naquela oportunidade, na última, vimos mais 5 tipos de pessoas que estão murmurando. Os falsos obreiros. Lembre-se, irmão, que eu não estou me referindo aos obreiros nossos aqui. Os que gostam de confusão. Há pessoas que gostam de confusão e essas pessoas gostam de murmurar. Os que se julgam santarrões. Os que ignoram a verdadeira doutrina, ou as que ignoram, né, falando aqui em caso de pessoas. E aquelas pessoas que têm até um certo tempo de crente, mas não conhecem nem a Jesus e tampouco a sua doutrina. Então eu peço encarecidamente a direção do Senhor para nos ajudar a nós compreendermos este assunto que já estamos tratando já há 3 semanas. E hoje nós veremos por que não devemos murmurar. É o primeiro tópico aqui do estudo, preparado com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com meditação e com a graça do Senhor para cada um de vocês. Porque não devemos murmurar. Se algum irmão, pastor, o senhor está falando sobre murmuração, o que é murmuração? Graças a Deus é só você procurar ir em nosso canal, está lá no YouTube, assista essas ministrações. Que bênção, né? Viver nesse século, no século 21, essa tecnologia. Paulo não viveu esse tempo,
Mas graças a Deus estamos vivendo nesse tempo onde a gente pode ouvir uma pregação, aquela pregação uma vez, duas, três vezes, se assim quiser. E isso no passado não acontecia. O que acontecia era uma gravação através do gravador, como muitos pregadores aí, ingleses, americanos, faziam antigamente. Não tinha ainda essa tecnologia que temos hoje. Você está vendo o pregador, a pessoa que está ministrando. Mas graças a Deus por isso. E se Paulo tivesse vivido naquela época de Paulo, se houvesse essa tecnologia, você acha que não ia ser filmado, não? Claro que iria, né? Filmado, passado aí para as igrejas da Galácia, aos Efésios, aos Coríntios. Vamos assistir o vídeo do Paulo pregando. Olha que privilégio. Então devemos dar graças a Deus pelo privilégio. Perdeu o culto, mas você pode rever essa ministração. E lá temos a definição do que é murmuração, sinônimo de murmuração, para você entender mais o assunto. Mas por que nós não devemos murmurar? Sabe por quê? É uma das principais, eu posso dizer, orientações, ou a principal orientação, porque nós não devemos murmurar, para que não pereçamos, isto é, para que não morramos, para que não viemos a sucumbir, para que não viemos a expirar, morrer mesmo, literalmente morrer. E quando a gente fala em morte, tanto a morte espiritual como a morte física. Mas pastor, será que aconteceu no passado isso por causa da murmuração? Pessoas vieram a morrer? Já explicamos isso aqui aos irmãos, já falei isso aqui. Mas muitas pessoas têm entrado por esse caminho, irmão, esse triste caminho da murmuração. E já vimos que no passado pessoas murmuraram contra os líderes, murmuraram contra o líder e seu auxiliar, murmuraram contra Deus. Vimos também onde as pessoas murmuram nas suas casas, nas suas residências, na congregação, em muitos lugares as pessoas murmuram. E a murmuração, toda murmuração, praticamente a respeito da obra do Senhor, tem tudo a ver que é uma murmuração contra Deus. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para que nós não murmuremos, porque se nós murmurarmos contra um servo de Deus fiel, contra a obra de Deus, contra uma mulher de Deus, um homem de Deus, corremos um sério risco de nós assumirmos as consequências espirituais. Mas você diz, pastor, mas o senhor nos disse que nós não devemos murmurar porque nós podemos morrer. Mas de qualquer forma não vamos morrer? Todas as pessoas não vão morrer? Não. Nem todas as pessoas irão morrer. Eu não sei se irei morrer. Quem acha que vai morrer aqui? Levante a mão. Sabe por quê? É porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus para vir arrebatar a sua igreja. E muitos irmãos estarão vivos por ocasião do arrebatamento da igreja do Senhor. Muitos estarão nos sepulcros, dormiram com a fé em Cristo. Mas nós, os vivos, muitos dos nossos irmãos podem ser a nossa geração, ou a outra geração depois da nossa, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu tenho uma promessa, e você tem uma promessa também, de nós, os vivos, nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão e juntos, transformados, iremos nos encontrar com o Senhor. Por isso que nunca diga, ou se você ouvir uma pessoa dizer, olha, todas as pessoas do mundo vão morrer, alto lá, não é bem assim. Mas é bem melhor a pessoa morrer até de velhice, ou não tão bom, motivado por uma enfermidade, do que morrer como um murmurador. Já pensou a pessoa dizer, rapaz, morreu aquele irmão, mas fulano era murmurador. Pensa numa pessoa murmuradora, vamos falar mal de todo mundo, mal de pastor, mal de irmão, só vivia falando mal. Mas seja um crente assim, irmão, o irmão partiu para a glória, mas é como aquela mulher era uma mulher fiel, como aquele irmão era um irmão fiel,
como aquele irmão era um homem de Deus, como aquele jovem era um jovem de Deus, comprometido com a obra. Não é muito melhor assim do que morrer com uma fama? Não é verdade? Sabe o que disse Paulo sobre essa questão? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. É o versículo que nos mostra que nem todos os crentes estarão mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, assim diz a palavra do Senhor: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ele não está falando aqui de cochilar, dormir esse sono que a gente vai dormir daqui a pouco, não. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E se dormir aqui é morrer. Dormir, o crente na verdade ele não morre, ele dorme no Senhor. Então aqui está a promessa, versículo 52: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta de Deus, irmãos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que promessa maravilhosa. Os mortos, irmão, ressuscitarão incorruptíveis. Se uma pessoa abrir um sepulcro, a medicina legal faz isso, faz a exumação do defunto. Quando abre o caixão, é aquela fedentina horrível, aqueles ossos ali podres, aquela carne podre. Mas quando Jesus vier para arrebatar sua igreja, glória a Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, isto é, corpo são, corpo saudável, corpo transformados. Quantos creem nisso? Só quem crê. Glória a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel, sejamos fiéis ao Senhor, para que nós alcancemos essa promessa do Senhor. Glória a Deus. Então, se alguns de nós tivermos que morrer, que não morramos devido às nossas murmurações ou devido às nossas murmurações. Quem murmura é candidato a morrer. Quem quer ser candidato a morrer? Ninguém. Eu não quero. Quer ver? Quer conferir? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Vamos consultar a Bíblia, né, irmão? Culto de doutrina, a gente tem que ler alguns textos. Não dá para ensinar a Bíblia sem que os irmãos confiram o que a palavra do Senhor nos diz. O apóstolo Paulo, que foi um homem muito conhecedor das Santas Escrituras, ele fez alusão a essa ou aquela ocasião onde os israelitas no deserto, diante das provações, eles murmuraram. Muita gente murmurou. E ele cita aqui, versículo 10, 1 Coríntios 10, 10. Olha o conselho de Paulo. E este conselho é para a gente também. E não, o que ele diz? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Deles quem? Os israelitas. E pereceram pelo destruidor. E não murmureis. É o conselho paulino para nós também. Como eu já disse, murmurar não é, digamos assim, o irmão está falando a verdade sobre um fato que aconteceu. Algum irmão, um pastor, cometeu uma falha, um deslize, um pecado. E aí as pessoas começam a falar. Isso não é murmurar. Falar a verdade não é murmurar. Falar a verdade não é murmurar. Falar a respeito de algum fato acontecido, real, verídico, não é murmurar. Murmurar é soltar queixumes. Murmurar é estar depreciando a pessoa, é estar até mentindo, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com tantos homens de Deus, com Paulo, e com tantos e tantos, e acontece com muitos cristãos hoje. Pessoas murmuram, falam mal, é falar mal, murmurar é falar mal.
E será que tem crente que fala mal? Vocês acham que tem? Tem, irmãos. Eu não sei quem são. Certamente você talvez não saiba quem são, mas Deus sabe. Como eu já disse aqui, acho que foi no último culto, um irmão chegou na casa do outro e lá tinha uma placa: nessa casa não falamos mal dos irmãos, oramos por eles. Não falar mal dos irmãos. Mas às vezes nós somos tentados a isso. Somos tentados, a nossa fraqueza, a nossa natureza ainda carnal prefere falar mal do que elogiar. Por que falar mal é mais fácil do que elogiar, irmão? Aliás, raríssimas vezes você ouve um crente elogiar outro. Mas nós devemos elogiar nossos irmãos. Não é que isso seja a recompensa dele, não. A nossa verdadeira recompensa está nos céus. A coroa de glória o Senhor tem para nós. Mas que bênção, a irmã louvou o Senhor tão bem. Que maravilha foi aquela pregação. Como foi bom ouvir o irmão hoje tocar no instrumento, na guitarra. Oh, que aula maravilhosa foi aquela aula que aquela irmã ministrou na EBD. Irmã, parabéns. Satanás não gosta disso. Mas Satanás gosta, sabe de quê? Quando você murmura contra outro irmão. Aí ele diz: pronto, estou começando a entrar na vida deles, porque eles estão murmurando uns contra os outros. Lá para frente dessa ministração eu vou ler um texto. É o texto que vai fechar este assunto aqui sobre murmuração. Vamos para frente, irmãos. Então Paulo diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Os irmãos estão lembrados, eu citei aqui na última ministração. Datã, Corá e Abirão, os líderes das murmurações, foram murmurar contra Moisés. Queriam tomar o lugar de Moisés, mas não tinham capacidade nenhuma, porque eles não tinham comunhão com Deus. E o Senhor ouviu as murmurações, e ela rolou para si ainda mais 250 pessoas, admiradores. E o que acontece? Os irmãos já sabem. Como é que eles morreram? O chão simplesmente se abriu. Eu falo simplesmente porque o poder de Deus é grande, e quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele usa a natureza. A natureza está a favor de Deus. Deus fez com que o chão se abrisse, e eles caíram dentro do chão. Pereceram 250 pessoas. Por quê? Porque foram dar ouvidos a um murmurador. Pereceram no deserto. E eles não precisavam perecer. O que acontece é que Deus provou o povo. Deus queria ver a fé do povo. E a provação, ela servia para o povo ter maturidade com Deus. As provas serviam para o povo ter experiências com Deus. Então faltava água, não tinha carne, mas tudo era permitido por Deus. Era Deus preparando o povo. O intuito de Deus, irmãos, o intuito do Senhor, quando tirou o povo do Egito, foi levar todo mundo, todos eles, para chegar até a terra de Canaã. O intuito de Deus não foi matar o povo no deserto. O intuito de Deus era levar todo o povo para chegar na terra de Canaã. Esse era o propósito do Senhor. Mas o povo começou a duvidar. O povo murmurou. E nós, os crentes, nós estamos também numa caminhada, irmãos. Estamos ou não estamos? Estamos numa caminhada. E durante essa caminhada, durante essa trajetória, surgem dificuldades na nossa vida, obstáculos
montanhas de problemas na nossa frente, dificuldades na nossa frente, é desemprego, é enfermidade, é filho envolvido com mais companhias, envolvido nas drogas, é o marido beberrão. Então muitas coisas acontecem na nossa vida. Familiares com problemas e tantos problemas, e a gente olha assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Não é? O que a gente pode fazer? É orar. Senhor, Tu está vendo o meu problema, me ajude. Senhor, está difícil a situação, meu marido está desempregado, meu filho desempregado. Senhor, como vai ser? Senhor, nos dê condições. Converse com Deus, ore e apresente as suas causas ao Senhor, mas jamais culpe Deus por isso. O povo culpou Deus. Moisés, você nos trouxe para morrermos neste deserto. Estava culpando quem? Deus, porque quem levantou Moisés? Foi Deus. Deus não ia abandonar o seu povo, irmão. Não, Deus é Pai, Deus cuida dos seus filhos. O que falta em muitos crentes é confiar inteiramente no Senhor, no seu poder. Quando a gente vê a história de Davi, quantos inimigos, Davi, até seu filho, levantou-se contra ele, irmão. Absalão, para destronar o pai. Davi ainda tinha seu exército, ele poderia juntar seu exército, lutar contra o exército de Absalão, ia ser uma carnificina, mas ele sabia, Davi queria colocar os inimigos dele nas mãos do Senhor. Ele muitas e muitas vezes ele dizia: Senhor, pleiteia a minha causa, Senhor, Tu estás vendo, ele se levanta contra mim, Senhor, fere ele nos queixos, Senhor. Então Davi, ele tinha a quem recorrer. Davi tinha um pastor, o sumo pastor, Deus era o refúgio de Davi, era o Senhor. Se nós aprendermos, irmãos, a buscarmos o Senhor, a termos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza, ainda que a medicina lhe desengane, você ainda tem joelhos para orar, e ainda tem fé, e você ainda pode orar: Senhor, tem misericórdia de mim, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Me socorre, me ajuda, Senhor. Como Pedro já estava morrendo ali afogado, Senhor, socorre-me. E Jesus socorreu, segurando pela sua mão. Deus não vai nos abandonar. Deus sabe que nós passamos por provas, por lutas, por dificuldades. Então nós cristãos, nós os crentes, irmãos, estamos numa caminhada para o céu. Vamos aprender a enfrentar as dificuldades, confiando no Senhor e não murmurar. E aqui eu coloquei e faço questão de ler para os irmãos: portanto, quem pensa que há alguma vantagem em murmurar, corre sério risco, tanto risco de vida espiritual como vida física. Mas vamos para frente. Qual a solução para os murmuradores? Aqui vamos ao último tópico desse ensino. Qual a solução, irmão? Como nós devemos assim nos precaver para nós não murmurarmos? Qual é a fórmula, pastor? Eu não tenho a fórmula, quem tem é a palavra de Deus. Eu sou aqui um mero transmissor, ou ensinador pequeno da palavra do Senhor para meus irmãos. Qual a solução para os murmuradores? Primeiro, se aproximar do Senhor. Você pode repetir? Se aproximar do Senhor. Eu vou perguntar: qual a solução para os murmuradores? Aí vocês falam: se aproximar do Senhor. Tá bem? Quero ouvir toda a igreja. Qual a solução para os murmuradores? Se aproximar do Senhor. Glória a Deus. Vamos consultar o Salmo 73.
verso 28, irmãos. Salmo 73, verso 28. Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Salmo 73, verso 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aqui está, se aproximar do Senhor. Eu usei esse texto, poderia ter usado outros textos, mas esse eu acho que é suficiente. Então, irmão, quando você estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, eu convido você a ler o Salmo 73, verso 28, quando ele diz: mas para mim é bom aproximar-me de Deus. Então, quando estivermos na dificuldade, nos aproximemos do Senhor, mas não apenas na dificuldade, mas em todas as ocasiões, estejamos próximos do Senhor. E como podemos nos aproximar do Senhor? O que é que a gente pode fazer para nos aproximarmos do Senhor? Há alguns conselhos úteis aqui. Por exemplo, procurando sempre fazer a vontade de Deus. Quando a gente procura sempre fazer a vontade de Deus, a gente está se aproximando ou se afastando? Estamos nos aproximando do Senhor, porque estamos procurando fazer a vontade dEle. Outra maneira, orando. Orar é conversar com Deus. Então, quando você vai orar, você está se aproximando do Senhor. Outra forma, adorando ao Senhor, você está se aproximando do Senhor. Outra maneira, lendo a palavra do Senhor, alimentando a sua alma, o seu espírito, estudando a palavra, meditando na palavra. Então são maneiras de nos aproximarmos do Senhor. E eu ouso aqui dizer também, outra maneira, mantendo a comunhão com os irmãos. Porque não adianta lermos a Bíblia, não adianta nós orarmos, não adianta apenas nós adorarmos o Senhor, estudarmos a Bíblia profundamente, se nós não temos comunhão com os irmãos. Então a comunhão com os irmãos faz parte também da nossa aproximação do Senhor. Amém, irmãos? Qual é a solução para murmuradores? Já vimos que é se aproximar do Senhor. Mas tem outra aqui. A segunda, abandonar as murmurações. Abandonar. A vida cristã é uma vida de renúncia. Se uma pessoa lá na rua nos agride ou lhe agredir, você vai também agredir a pessoa? Se a gente agredir, nós não renunciamos. Uma pessoa vai dizer um palavrão com você, você vai dizer outro palavrão, você renunciou? Não. Ah, que crente besta, ah, que crente ignorante. O que é que você vai dizer? Bem-aventurados sois vós. Você pode dizer, olha, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e metirem e perseguirem, disserem todo mal contra vós. Sabe o que Jesus disse? Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Porque assim perseguiram aos pais e aos profetas que foram antes de vós. Então, quando o mundo nos chegar, nos amaldiçoar e falar tantos palavrões aí contra nós, não se preocupe não, deixa com o Senhor. Amém, irmãos? Temos de deixar muitas coisas de lado para seguirmos ao Senhor Jesus. Muita coisa. E não é só deixar o pecado também não. O pecado, claro, a gente tem que deixar, mas devemos também abandonar toda e qualquer murmuração. E isso não depende de Deus. Abandonar a murmuração não depende de Deus, porque a orientação já está na Bíblia. Depende de quem? De mim e de você. Quer ver? Filipenses 2,14. Vamos abrir a palavra do Senhor? Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Vamos lá?
Filipenses capítulo 2, versículo 14. Olha a orientação de Paulo mais uma vez. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas, principalmente coisas na igreja, né, na obra do Senhor, sem murmuração nem contenda. Mas como somos falhos, às vezes a gente murmura, às vezes a gente contende com o irmão. Não é verdade, irmão? Eu estou falando alguma mentira aqui? É verdade. E contender com os irmãos não é bom. Discutir com o irmão, irmão querer brigar com o outro lá, quando terminar o culto a gente vai se ver lá fora. Isso é coisa de incrédulo, é uma pessoa que não nasceu de novo. Como uma certa vez um obreiro esperou o pastor para bater no pastor. Vou esperar ele aqui para bater nele. Eu pergunto, isso é obreiro? É obreiro. Um obreiro crente faz isso, irmão? Não faz, é uma pessoa que não nasceu de novo. Meu coração é crente, mas meu braço não é. Que conversa? Todo o teu corpo, rapaz, todo o teu ser é corpo, alma e espírito, tem que estar comprometido. Não adianta só a alma estar comprometido, o espírito e o corpo tem que estar comprometido com Deus. Por isso que o crente não pode sair na rua de todo jeito, vestido de qualquer jeito. Você está comprometido, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Não é verdade? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ah, como tem gente que contende. Coitada das nossas regentes às vezes. A irmã traz o hino para ensaiar, mas tem uma componente que diz, não, o hino tem que ser esse. Aí fica aquela contenda. Não, tem que ser o meu hino, tem que ser aquele, né? O mais crente renuncia, né? O mais crente renuncia. Não, a irmã que é a regente trouxe esse hino, vamos ensaiar este hino. Se a pessoa for crente, realmente renuncia. Não foi a pessoa que Deus colocou, a pessoa que o pastor permitiu estar à frente aqui, que Deus colocou a irmã, vocacionou, então vamos ensaiar aquele hino. Só se tem um exemplo, tá, irmã? Estou dizendo que isso está acontecendo, mas pode estar acontecendo, ou já aconteceu, não é? Ou já estamos assim, já dando uma profilaxia. Quando iniciarem os ensaios, os irmãos já aceitem isso, tá, irmão? Conforme a pessoa que trouxe o hino, vamos então louvar o Senhor. Agora, sabe por que ele diz isso? Fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda? O verso 15, olha o verso 15, o que é que diz, irmão? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então devemos sem murmurações nem contenda, né? Então hoje muita gente vai para a internet, fica murmurando, falando mal de irmão, de A, de B, de C, de pastor, de obreiro. Não faça isso. É melhor você orar por essa pessoa, muito melhor. Mas o apóstolo Pedro também, ele recomendou algo aqui que eu achei bem relevante. Tem tudo a ver com murmurações, o apóstolo Pedro. Vamos consultar o que disse Pedro? Vamos lá. Epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro 2, verso 1. Olha o que Pedro disse também. Paulo já falou, né, para nós não murmurarmos, nem contendermos, mas Pedro deixou escrito assim, ó. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda o que? Malícia, maldade, né? E todo engano e fingimentos. Tem gente que finge que é crente, tão fiel. E invejas. Será que existe inveja no meio dos cristãos? Não é para ter, mas ocorre isso aqui também. E ele diz no final, e todas as murmurações. Então o crente fiel, ele não anda com malícia, não anda enganando as pessoas, não anda fingindo, não anda com inveja,
E também não anda murmurando. E todas as murmurações é uma orientação de Pedro para nós. Vamos prosseguir. Qual a solução para os murmuradores? Já vimos. Primeiro, se aproximar do Senhor. Segundo, abandonar as murmurações. Mas a terceira solução é aprender doutrina. Aprender doutrina. O que é que disse Isaías 24, 29, 24? Nós lemos aqui. É possível uma pessoa, pastor, é possível um murmurador aprender doutrina? É possível. Agora, se ele vai praticar, é outros 500, né? E os errados de espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores aprenderão o quê? Doutrina. Irmãos, olhem, na nossa vida cristã, só não faz a coisa certa quem não quer. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, eu posso dizer assim, é o manual do fabricante. É o manual de Deus. Eu estava pensando nisso hoje à tarde. Estou aqui, eu trouxe de propósito, eu trouxe aqui alguns manuais que eu tenho lá em casa do fabricante. Manual do fabricante. Quando a gente compra um produto, por mais simples que seja, sempre vem eletrodoméstico, o manual do fabricante. Para que o manual do fabricante? Por exemplo, aqui, ó, tem aqui vários. Manual do usuário, que é o manual do fabricante. Ele vai ensinar você a ligar a máquina. Por exemplo, aqui, manual aqui, só um exemplo, uma torradeirazinha, coisa tão simples, baratinha, mas vem com o manual do fabricante. Para você ter cuidado para usar, para você sempre ter ela à sua disposição. Instruções importantes de segurança, componentes do produto, funções do produto, como você deve utilizar, como você deve limpar e conservar, o termo de garantia e por aí vai. A Bíblia também tem essa finalidade. Quer andar direito com Deus? Use o manual do fabricante, a Bíblia. Eu estou precisando de um conserto. Leia o manual do fabricante. Aleluia! É o manual do fabricante. Veja o cuidado de Deus para que nós não pereçamos, irmãos. Eu pergunto, Deus é um Deus amoroso? É. Provas sobejas a Bíblia tem do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Só a própria preservação da Bíblia para mim é um grande milagre. A Bíblia, tantos reis e rainhas tentaram queimar esse livro, acabar com o cristianismo, mas a igreja sobreviveu e a palavra de Deus está em nossas mãos. Então você tem o manual do fabricante em suas mãos. Quando a gente compra um produto e a gente se senta assim, o dono da cocada, aí eu quero lá ler manual, eu já sei como é que liga. Aí vai, ligou, queimou. Mas por quê? Rapaz, é porque você não leu o manual. Tá vendo? Não leu o manual, ligou errado e deu um pipoco lá e queimou. Estragou o produto porque não leu o manual do fabricante. Então tudo hoje que você vai comprar tem o manual do fabricante. Lembre-se disso, Deus lhe deu o manual e está nas suas mãos, na minha mão e na sua também. Tá certo? Então só não deixa de murmurar quem não quer. A palavra de Deus está em suas mãos. Amém? Mas por que muitos estão murmurando? Porque não estão lendo a palavra, não estão meditando na palavra, não estão estudando na palavra, não estão se aproximando da palavra, irmão. Olha quantos irmãos tem aqui hoje. Domingo a igreja está mais cheia. Tudo bem, eu sei que alguns estudam. Aliás, nem tem escola mais, nem faculdade, tudo fechado. Muitos, eu vou lá para o culto doutrina, vou aprender o quê? Está perdendo. Eu aprendo. O irmão não acha que eu também não aprendo ensinando? Eu aprendo, irmão. Aprendo. Amém? Infeliz é o professor que não aprende, né? Como é que ele vai ensinar? Para ensinar tem que aprender. Então, o conhecimento, quem tem conhecimento hoje, os horizontes se abrem para emprego, para muita coisa. É fundamental você conhecer a Bíblia, assim como é fundamental o vendedor. O vendedor que vai vender um produto, ele tem que saber tudo.
Às vezes a gente chega num comércio, numa loja grande, como já aconteceu comigo, aqui tem tal produto. A rapaz diz, eu não sei, eu vou dar uma olhada. Diz, rapaz, se eu trabalhasse nessa loja, se você perguntasse, eu ia dizer se tinha ou não. Porque ele, no mínimo, passa 8 horas ali dentro, né? Eu cheguei um dia, eu estava numa loja, e um rapaz chegou para comprar um produto, uma serra tico-tico. Eu tenho uma serra tico-tico lá em casa. De vez em quando eu faço umas coisas lá. É um hobby, né? Uma serra tico-tico. E eu tenho um manual. Aí eu li o manual. Antes de eu usar a serra tico-tico, alguém sabe o que é uma serra tico-tico aqui? Levante a mão. Ah, não sabe. Tem irmã que não sabe. É bem útil. Inclusive hoje eu usei. E o rapaz estava vendendo esse produto, estava vendendo uma serra tico-tico numa loja grande. Eu tinha lido o manual, sabia como funcionava. Aí chegou um rapaz, um cliente, para comprar a serra tico-tico. E ele disse, como é que eu faço para a serra tico-tico dar um corte angular, assim, como um ângulo? Aí o rapaz não sabia, o vendedor. Aí na hora, eu fui entrando, ouvi a conversa, eu digo, é assim, ó, você tem que pegar ele aqui, agir aqui assim e tal, aí ela vai fazer isso. Aí eu mostrei a ele. Por quê? Porque eu li o manual. Às vezes a gente pode resolver um problema espiritual de um irmão, dizendo, irmão, faça assim, a Bíblia orienta assim. Mas o certo é que todo crente, ele leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, se aprofunde na palavra. Mas a pessoa às vezes não quer gastar tempo. Mas é importante a gente estudar a palavra de Deus, tá certo? Como é importante conhecer o manual do fabricante, a palavra do Senhor. E com a doutrina é a mesma coisa, tá certo, irmão? Eu li o manual e aprendi, por isso que eu ensinei. Qual a solução para os murmuradores? Já vimos 3 aqui: se aproximar do Senhor, abandonar as murmurações, e terceiro, aprender doutrina. Certo? Então a primeira, repita: se aproximar do Senhor, diga, abandonar as murmurações, aprender doutrina. Quer saber qual é a quarta solução? Vou dizer: aceitar o conselho de Jesus. Amém, irmãos? João 6,43, o último versículo que vamos ler nesta noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43. Olhe que conselho sábio. Versículo 43 diz: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes. O que Jesus disse, irmãos? Pode ser mais forte. Jesus merece o melhor, irmão. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Pronto. Está certo que o contexto aqui era outro, mas a eficácia dessa palavra de Jesus serve para a gente também aqui. Não murmureis entre vós. Então, o conselho de Jesus, esse era o texto que era tão esperado, né? Então, por mais que eu tenha aqui procurado trazer alguns ensinamentos, guarde esse do Senhor Jesus. João 6,43. Não murmureis entre vós. Para concluir, qual a solução para murmuradores? Se aproximar do Senhor. O que mais? Abandonar murmurações, aprender doutrina e aceitar o conselho do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para ficarmos em pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por essas ministrações. Senhor nosso Deus, meu Senhor, te agradeço por esta oportunidade de aprender algo a respeito da tua palavra e ensinar aos teus filhos. Eu quero agradecer pela presença do teu Espírito Santo, que nos ajudou a trazermos estes ensinos, Senhor. Mas pedimos também que o teu Espírito Santo permaneça conosco, nos dando graça, Senhor, para nós vigiarmos e não estarmos aí, Senhor, se maldizendo, murmurando, falando contra os irmãos. Pai amado, nos ajude, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos cumprir, Senhor,
com a tua palavra, esta palavra que nos libertou, esta palavra que nos revelou a salvação em Cristo Jesus. Perdoa as nossas murmurações, as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, nos guarde debaixo das tuas mãos, debaixo da tua proteção santa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim